Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Histologia e Embriologia Comparada. Bom, você já deve ter percebido que a aula de hoje é uma aula que vai estudar os dois últimos tecidos histológicos que nós ainda não abordamos. Na verdade, a gente chegou a abordar algumas coisas sobre eles, mas a gente vai dar uma ênfase maior a esses dois tecidos, especialmente hoje nessa aula, que são o tecido muscular e o tecido nervoso. Espero que vocês aproveitem essa aula de hoje, é a nossa última aula da disciplina, e que vocês estejam acompanhando essas atividades que nós estamos desenvolvendo com vocês no portal. Vamos começar? Bom, vamos começar falando do tecido muscular. O tecido muscular, ele é um tecido que tem uma grande abundância no corpo, nós vamos ver isso hoje. Cerca de 40% mais ou menos do peso corporal de um indivíduo adulto é composto por músculo. E dentre os três tipos de músculo que nós vamos estudar hoje, que são o músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso, é claro que a maior porcentagem será composta pelo músculo estriado esquelético. O que esse músculo esquelético ele faz? Ele forma a estrutura do esqueleto. Além disso, o tecido muscular, diferente, por exemplo, do tecido cartilaginoso que nós estudamos na aula passada, ele é um tecido altamente vascularizado, porque ele está associado ao tecido conjuntivo, que forma várias estruturas que são chamadas de membranas conjuntivas, que nós vamos ver na aula de hoje, que são responsáveis por vascularizar e inervar esse tecido. Tanto transmitindo as informações através do sistema nervoso, através dos nervos que controlam a atividade muscular, quanto nutrindo o tecido através dos vasos sanguíneos e capilares, que vão levando oxigênio, vão removendo o gás carbônico da atividade metabólica do próprio tecido e levando os nutrientes para manter o tecido ativo. O tecido muscular, ele é formado por fibras musculares, principalmente o muscular esquelético. O que é uma fibra muscular? A fibra muscular é uma célula alongada muscular, e por isso que ela recebe o nome de fibra. Então, toda vez que eu falar fibra ou fibra muscular, eu não estou falando de fibra colágena, não confundam isso com a proteína do colágeno, que forma uma proteína fibrosa que está presente na matriz extracelular. A fibra muscular é a própria célula muscular. Pelo fato da célula muscular esquelética, do tecido muscular estriado esquelético, ela ser alongada, ela recebe o nome de fibra muscular. Essa fibra muscular alongada, ela é formada por estruturas compostas por proteínas que preenchem uma grande área do citoplasma dessa célula. Essas estruturas, elas vão formar umas redes entremeadas que são chamadas de miofibrilas e são compostas por dois tipos de proteínas principais, a proteína de actina e a proteína de miosina. Essas duas proteínas vão formar juntas uma estrutura que é chamada de unidade de contração. Então, todo movimento que a gente observa do tecido muscular, que é o movimento de contração e relaxamento, ele é dado justamente pela combinação e pela ação conjunta dessas duas proteínas que são chamadas de actina e miosina e que formam a unidade de contração. A gente vai estudar mais sobre essas unidades de contração que estão presentes na fibra muscular na aula de hoje. Observe aqui no slide uma outra característica do tecido muscular, é que o tecido muscular ele transforma energia química, a energia química na forma de ATP, nós já vimos isso várias vezes na disciplina, que o ATP é a moeda de energia da célula, tudo que a célula precisa na sua atividade metabólica, ela vai usar essa energia que está armazenada na molécula de ATP, e aí ocorre uma transformação de energia química em energia mecânica de movimento de contração das células musculares. E aí, como eu já falei, o tecido também apresenta tecido conjuntivo propriamente dito associado ao tecido muscular, que vasculariza e que nutre e oxigena as células musculares. Quais são as funções do tecido muscular? Bom, a gente tem aqui duas funções principais associadas ao tecido muscular.
Uma é o movimento do corpo. Então, toda a habilidade que o animal ele possui, não só o ser vivo, né, mas os outros animais, de se movimentarem, né, a movimentação ela é uma tendência, né, na evolução dos animais. Animais fixos são animais mais primitivos, como as esponjas, como os corais, mas ao longo da evolução do reino animal, a gente observa que o movimento foi associado, né, como característica importante dentro desse reino. E o movimento do corpo, né, a locomoção, a flexibilidade, a capacidade de realizar vários tipos de movimentos coordenados é dado principalmente pela atividade do tecido muscular. Então esse tecido muscular ele se contrai, ele se relaxa e aí quando eu estou falando desse movimento do corpo, né, a gente está falando da musculatura esquelética, mas a gente vai ver que existem outros movimentos que estão presentes no organismo. Existem movimentos de órgãos, por exemplo, que também é uma função atribuída ao tecido muscular. Então, batimento cardíaco. O coração, ele é um órgão musculoso, né? Um órgão formado principalmente por músculo cardíaco. E o coração, ele bate de forma rítmica e esse batimento do coração, que é importante para bombear o sangue para todos os vasos sanguíneos do corpo, ele é coordenado pela musculatura que compõe a estrutura do órgão, que é uma musculatura cardíaca. Além disso, as artérias, né, que são vasos extremamente calibrosos, que estão levando esse oxigênio para partes do corpo, né, a artéria é o vaso que sai do coração e veia é o vaso que leva sangue diretamente ao coração. A artéria, ela é uma estrutura musculosa também, ou seja, existe músculo liso que também pulsa e que, pelo esse movimento de contração e relaxamento, ele ajuda a propulsionar, ou seja, a empurrar o sangue através desse vaso, levando o sangue para todas as partes do corpo. Excreção de glândulas, então a gente observa tecido muscular associado às glândulas, que auxilia, por exemplo, no movimento de ejeção, né, daquilo que é secretado, né, que é produzido pelas glândulas, o conteúdo produzido pelas glândulas. Movimentos peristálticos do tubo digestório. Todo o aparelho digestório é composto de tecido muscular liso e esse tecido muscular liso, ele sofre movimentos de contração e relaxamento que são importantes porque vai empurrando o bolo alimentar, que é aquilo que você come na alimentação, isso vai sendo empurrado através desses tubos e aí o processo de digestão ele vai acontecendo ao longo do caminho. Bom, as células musculares, se a gente pegar a embriologia, né, animal associada à histologia, a gente observa que o tecido muscular, ele tem origem no folheto embrionário que é chamado de mesoderme, que é aquele folheto embrionário intermediário entre o folheto mais interno, que é a endoderme, que forma, né, tubo digestivo, tubo respiratório, e o folheto mais externo, que é a ectoderme, que é responsável principalmente por formar tanto o tecido epitelial quanto os tecidos que formam o sistema nervoso. De acordo com as características morfológicas e funcionais, nós podemos dividir o tecido muscular em 3 tipos. Então, eles têm estrutura diferente, eles têm localização diferente, funcionalidade diferente, aonde eles se encontram. A gente tem o tecido cardíaco, muscular cardíaco, que é um tecido também chamado de estriado, então é tecido muscular estriado cardíaco, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular liso. Nós vamos falar agora de cada um deles separadamente. Bom, falando um pouquinho agora do tecido estriado esquelético. O tecido estriado, perdão, é até difícil de falar a palavra, né? O tecido estriado esquelético, ele é o tecido que forma a estrutura do esqueleto. Então, ele é uma musculatura que está associada à estrutura esquelética do esqueleto. Que funções que esse tecido ele vai desempenhar? Bom, o tecido muscular estriado esquelético, ele vai realizar os movimentos do corpo. Então, a nossa capacidade de realizar vários tipos de movimentos não é porque o osso se movimenta, não é o osso que altera a sua forma. O que acontece é que a musculatura esquelética que está associada ao osso, ela sofre movimentos de contração e relaxamento e ao sofrer diferenças de tamanho, ela traz a musculatura esquelética juntamente com ela.
Então, o tecido muscular ele é constituído pelas fibras musculares, que são células alongadas, que têm origem em células embrionárias, que são chamadas de mioblastos. Novamente, a gente vem com a palavra blasto, né? Eu falei na aula passada sobre osteoblasto, eu falei sobre condroblasto, que são células jovens, né? Com metabolismo super intenso, que ainda vão amadurecer nas células finais, né? Que desempenham a função de um organismo. Então, o mioblasto é a célula precursora que vai dar origem ao miócito. O que é o miócito? É a própria fibra muscular. O que acontece é que, ao longo do desenvolvimento embrionário, existe uma etapa em que vários mioblastos eles vão se fundir. E ao se fundir, eles vão dar origem a uma fibra, uma célula alongada grande, que é chamada de fibra muscular ou miócito, que é composta não só pelas estruturas de contração, que são a quitina e miosina que nós falamos na introdução, mas é composta por vários núcleos. Então, é uma célula multinucleada. Esses núcleos, eles ocupam as posições periféricas da fibra, porque o interior da fibra muscular, ele é completamente tomado pelas estruturas de contração que desempenham as importantes funções do tecido muscular estriado esquelético, que é realizar movimento de contração e de relaxamento. Então aqui nessa imagem ela mostra, né, um desenho esquemático e logo abaixo ela vai mostrar o corte histológico. A gente tem aqui músculo estriado esquelético, aí tá mostrando um esquema na parte de cima, na parte superior do lado esquerdo, para vocês verem que é uma fibra alongada, uma célula multinucleada. A gente tem aí no desenho, né, 3, 2 núcleos para cada uma das fibras. Existe um padrão estriado, a gente vai entender por que ela recebe esse nome de estriado, isso tem a ver com as unidades de contração. As características desse tipo de músculo. O músculo estriado esquelético, ele é um músculo de contração forte, ou seja, ele pode se contrair rapidamente, e isso é bacana porque isso faz com que a gente tenha movimentos muito rápidos. Pode realizar movimento de forma descontínua. E ele tem controle voluntário. O que é controle voluntário? O indivíduo, racionalmente, ele consegue controlar o movimento do corpo. Então, eu consigo estimular, né, através de comandos do cérebro, né, eu consigo estimular os movimentos do corpo voluntariamente. O corpo, através da musculatura estriada esquelética, ele não vai se movimentar se eu não quiser. Isso que é controle voluntário. E nas duas imagens de baixo, a gente está mostrando cortes em diferentes posições. O corte que está aí à esquerda, que está corado com dois corantes, que é chamado de hematoxilina e eosina. A hematoxilina é um corante roxo que cora o núcleo e a eosina dá uma coloração avermelhada, pegando principalmente o citoplasma. Esse tipo de corte aí é chamado de corte longitudinal. O que é um corte longitudinal? É um corte que pega o maior comprimento da estrutura que você quer observar. E aí eu consigo ver a fibra em toda a sua extensão e eu consigo ver justamente que ela é uma estrutura alongada. Um outro padrão de corte que a gente pode fazer com os órgãos e com as estruturas que nós desejamos visualizar em lâmina histológica é o corte transversal. Então é como se eu pegasse o tubo e eu fizesse um corte no sentido contrário à direção da maior extensão da fibra muscular. E aí ao invés de eu observar a estrutura alongada, eu observo a estrutura circular, porque você tem, né, a fibra muscular como se fosse um cilindro. E aí eu consigo ver, né, que mesmo no corte transversal, os núcleos eles são periféricos. Tem ainda essa camadinha que está escrito aí perimísio, né? Perimísio a gente vai ver na aula de hoje, que é uma membrana conjuntiva que está envolvendo a estrutura do músculo e que nutre o tecido muscular estriado esquelético. Como eu falei para vocês, o tecido muscular estriado esquelético ele está associado ao esqueleto. Só que aí, uma coisa que a gente não pode esquecer, e vocês ainda vão ter oportunidade de estudar isso na fisiologia e na anatomia, é que o músculo, apesar dele trabalhar conjuntamente, o músculo esquelético junto com o esqueleto, com o osso, né? Eles não se conectam diretamente. O que eu quero dizer com isso? Não existe nenhuma região do nosso corpo em que o músculo ele vai se ligar diretamente na estrutura óssea. Sempre,
quando eu tiver uma peça muscular estriada esquelética, um músculo, ele só vai ligar o osso através de uma outra estrutura, um outro conjunto de tecido que é chamado de tendão. E nós estudamos o tendão já nas aulas anteriores, 2 aulas anteriores, e a gente viu que o tendão, ele é uma modalidade, né? Ele é um tipo de tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Então, essa estrutura do tendão, que é rico em fibras colágenas, que permite uma certa flexibilidade e mais resistência ao movimento de tração, é a estrutura que conecta a fibra muscular à estrutura óssea do corpo. E aí, todo movimento que a fibra muscular fizer vai ser propagado pelo tendão e vai ser levado até o osso. E aí, traciona o osso juntamente com essa musculatura esquelética. Então, não se esqueça, músculo não se conecta diretamente com o osso. O músculo esquelético ele vai se conectar com o osso através da estrutura do tendão. Bom, como que ocorre, né, a organização desse músculo esquelético? As fibras musculares, elas são organizadas em conjuntos de feixes musculares. Então, se você pegar um corte de carne, de uma carne de boi, qualquer tipo de corte de carne, você vai conseguir observar macroscopicamente, ou seja, a olho nu, essas organizações. Parece que são feixes, né? Parece que tem conjuntos de carne, vamos dizer assim, agrupados por uma membrana. Essa membrana que agrupa conjuntos de fibras musculares são chamadas de membranas conjuntivas. E, obviamente, né, que quanto mais membrana conjuntiva estiver associada a uma carne, mais dura, né, mais difícil de mastigar aquela carne de boi ela será. Que membranas conjuntivas são essas? Bom, existem 3 membranas. Existe uma membrana que é chamada de epimísio. Epi, na biologia, significa algo que é externo, tá? Que está por fora de tudo. O epimísio é a membrana conjuntiva que vai envolver o músculo, tá? O músculo é um órgão, tá? Que é formado por tecido muscular principalmente, mas é formado por tecido conjuntivo também. Então, o epimísio, ele é a membrana que envolve o músculo como um todo. Eu tenho uma outra membrana que é chamada de perimísio. Peri quer dizer ao entorno. O perimísio, ele vai envolver os feixes musculares. E o que são feixes musculares? São conjuntos de fibras musculares. Então, eu tenho a célula muscular, o miócito, ele vai formar várias, né, células alongadas, várias fibras musculares. Eu vou ter grupos de fibras musculares. Cada grupo deste é chamado de feixe muscular. E cada feixe é envolvido por uma membrana, que é o perimísio. E o músculo inteiro pelo epimísio. Só que cada fibra muscular, ou seja, cada célula muscular estriada esquelética, também é envolvida por uma membrana única, né, que envolve cada fibra individualmente, que é chamada de endomísio. E endo, na biologia, significa interno. Por que interno? Porque se eu considerar a estrutura do músculo, é a membrana conjuntiva que vai estar em contato mais próximo com a fibra muscular. E dentro de cada fibra muscular, ou seja, dentro de cada célula muscular, eu tenho as miofibrilas, que são conjuntos de proteínas que formam as unidades de contração. Então, aqui nessa imagem, ela mostra exatamente essas estruturas. As fibras musculares são organizadas em conjuntos de feixes musculares. Então, aí vocês estão vendo ali as fibras musculares, né, aparecendo aí na imagem. Várias fibras musculares dessas reunidas formam um feixe. Então, a gente tem aí pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 feixes aí representados na imagem. E cada feixe muscular deste daí vai estar envolvido pela estrutura que é chamada de perimísio. O músculo externamente é envolvido pelo epimísio, que é o mais externo. E cada uma das fibras musculares vão ser envolvidas por uma membrana individual, que é chamada de endomísio. Na estrutura do endomísio é que eu vou ter aqueles grandes quantidades de capilares que vão formar a rede de irrigação que irriga toda a estrutura do músculo. Essa imagem aqui, ela mostra já o corte histológico. Então, o que está mostrando aí seria uma imagem real, tá? De um corte de um músculo estriado esquelético, para vocês observarem que nós temos um grande conjunto de fibras musculares. Observem a posição do núcleo em relação à célula, a cada uma das células, a cada uma das fibras musculares, é um núcleo periférico, tá?
A gente tem uma camadinha ali bem grande de tecido conjuntivo que forma a estrutura do epimísio. Nós temos ainda membranas menores, um pouco menores, que formam o perimísio, envolvendo feixes, né? Ou seja, mais de uma fibra muscular junta. E eu tenho ainda o endomísio, que está mostrando nas setinhas, nos triângulos em branco, que são as membranas muito delicadas que envolvem cada uma das fibras musculares individualmente. Essa imagem já é um esquema mostrando, né, como que funciona a estrutura da fibra muscular. Então agora a gente vai ver dentro de cada célula muscular como que é a organização dessas células, né, o citoplasma dessa célula, e por que que essa fibra muscular, esse tecido muscular recebe o nome de estriado. Então se eu pegar a fibra muscular, ou seja, esse cone, né, esse cilindro que está aí sendo mostrado é uma fibra muscular. Então está mostrando a célula alongada. Dentro de cada fibra muscular, eu vou ter várias miofibrilas, ou seja, várias estruturas de contração em sequência, formando ainda umas estruturas alongadas que são as miofibrilas. Isso tudo é proteína, pessoal. Então é por isso que quando você quer realizar uma hipertrofia do músculo, ou seja, você quer ganhar massa magra, você quer melhorar sua performance na academia e, né, ter resultado, que a gente tem uma dieta rica, né? Sugere-se uma dieta rica em proteínas, justamente porque o músculo é basicamente proteína, tá? O músculo esquelético. Cada fibra muscular ela é composta por várias miofibrilas. E cada miofibrila é formada por uma sequência repetitiva que é denominada sarcômero. O que é o sarcômero? O sarcômero é a unidade de contração. Tá? Então, se vocês observarem aí no esquema, ele está ampliando apenas uma miofibrila que está presente na fibra muscular, e aí a gente observa padrões, um padrão rajado, né? A gente está observando aí padrão claro, padrão escuro, faixa clara, faixa escura. Então a gente tem aí, né, na biologia eles deram nome a cada uma dessas regiões, vocês não precisam preocupar com isso, que a gente não vai cobrar nesse nível de detalhe, mas só para vocês verem, né, que eles designaram, por exemplo, né, o sarcômero, ele vai da linha Z a linha Z, ele pega tanto faixa clara quanto faixa escura. A gente tem as bandas, né, banda H, banda I, banda A, linha M. Então, cada região dessa, ela tem uma denominação específica. Mas o que nos interessa aqui? O que nos interessa é que essa estrutura é uma estrutura que tem regiões mais claras e regiões mais escuras. E quando eu observo a fibra muscular no corte histológico, eu consigo ver justamente que eu tenho regiões mais claras e regiões mais escuras. E é por causa dessa organização das unidades de contração é que eu vou ter o padrão estriado da fibra muscular. O que dá essa região mais clara e região mais escura? A região que fica mais escura é uma região de sobreposição de dois conjuntos de proteínas principais, que são chamadas de miofilamentos. Por quê, pessoal? Porque são proteínas também alongadas, por isso que elas recebem o nome. Mio, tudo que é mio quer dizer músculo, tá? E filamento porque elas são alongadas. Então eu tenho os miofilamentos mais finos, que são compostos pela proteína actina, e os miofilamentos mais grossos, que são compostos pela proteína miosina. A actina com a miosina, ela se sobrepõe, e na região em que ela se sobrepõe, ou seja, uma está embaixo da outra, é uma região que vai dar um padrão mais escuro, porque é mais denso, porque tem mais material, tem mais proteína junto. As regiões em que eu só vou encontrar os filamentos mais finos, que são os miofilamentos de actina, é uma região que vai ficar mais clara, porque só tem actina. E aí eu tenho esse padrão claro, escuro, que dá o padrão estriado da musculatura esquelética. Bom, o que isso tem a ver com a atividade do músculo estriado esquelético, a capacidade que ele tem de realizar movimentos? Pessoal, olha só. O movimento que o músculo faz de contrair e de relaxar nada mais é do que o movimento que as unidades de contração elas estão fazendo dentro da célula. E quando elas fazem esse movimento em que a unidade de contração ela diminui de tamanho e ela aumenta de tamanho, todas as unidades elas trabalham de forma coordenada, elas fazem isso ao mesmo tempo. Quando elas diminuem de tamanho, o músculo todo contrai.
tá? Acompanhando o movimento da unidade de contração. Então a gente viu ali no sarcômero que é como se fosse uma estrutura mais ou menos assim, ó. Eu vou ter uma região de sobreposição, que é uma região que vai estar mais grossa, né, que é uma banda mais escura, e eu vou ter uma região, que é essa região aqui, que é uma região mais clara, que só tem actina. O que acontece, pessoal? Quando o sarcômero ele contrai, os filamentos, eles deslizam uns sobre os outros. E aí, ó, o que vai acontecer? Esse movimento aqui, ó. Quando acontece esse movimento de encaixe, né, entre actina e miosina, o sarcômero diminui. Um diminui, todos diminuem, toda a fibra muscular, ela diminui. O que controla esse movimento, né, de contração e relaxamento da estrutura do sarcômero? Eu vou mostrar para vocês aqui nesse esquema agora no slide. Bom, aqui a gente está mostrando, né, um esquema para ilustrar para vocês o mecanismo de contração muscular. Logicamente que ele é um esquema simplificado, o mecanismo é complexo, a gente vai ver só o geralzão para vocês entenderem. Pessoal, como que acontece a contração muscular? A contração muscular, ela depende de energia. E essa energia vem da onde? Essa energia, ela vem do ATP. Como tudo na célula, que eu já falei para vocês, o ATP é o grande coringa da célula. É a molécula mais importante quimicamente, porque é a molécula que guarda energia para as atividades celulares, o metabolismo celular. O ATP, então, ao se ligar, né, ao filamento de miosina, que é esse que está representado aí em laranja, que é o filamento mais grosso, ele causa mudança no comportamento dessa proteína, de tal forma que, ao alterar a conformação da proteína, ela se desconecta do filamento mais fino. Ao hidrolisar, ou seja, liberar energia, ela liga novamente aí ao filamento de actina, e aí logo em seguida ela realiza um movimento de contração. E aí ela traciona, ou seja, a miosina, ela desliza o filamento de actina sobre ela. E aí o sarcômero todo, ele se contrai, todos os sarcômeros se contraem, as miofibrilas inteiras se contraem, isso é altamente coordenado e também depende de cálcio, tá? E toda a fibra muscular, ela vai se contrair de forma coordenada também. E aí vem uma outra pergunta, né, pra gente fechar essa parte de músculo estriado esquelético. Por que o músculo tem coloração avermelhada, né? Por que isso acontece? Pessoal, dentro da musculatura, a gente tem uma proteína que é chamada de mioglobina. E essa proteína tem uma palavra, né, esse globina, lembra uma outra proteína que nós já ouvimos falar algumas vezes, que é chamada de hemoglobina, que é aquela que carrega oxigênio, né, e gás carbônico na circulação, no sangue, tá dentro da hemácia, tá? Vocês lembram dela? Então, existe uma outra proteína que tem uma atividade muito parecida, que está presente na musculatura, que é chamada de mioglobina, mas ela é uma proteína menor. Ela serve para depositar oxigênio, porque o oxigênio ele é importante para a atividade do metabolismo celular da fibra muscular esquelética, porque a célula respira e aí ela utiliza o oxigênio na sua atividade. Então ele guarda, né, ele deposita parte do oxigênio e vai liberando aos poucos para abastecer a atividade metabólica da fibra muscular. O que acontece é que a estrutura da proteína, os pesquisadores descobriram que ela possui um grupinho de ferro que está bem central aí na estrutura da proteína. E esse grupo de ferro é que liga ao oxigênio. E ao fazer isso, ele muda o estado de oxidação da proteína e é isso que vai conferir uma coloração avermelhada. Então a mioglobina é uma proteína que dá essa coloração avermelhada, como ela é abundante, presente na fibra muscular. Cada fibra muscular se torna avermelhada, o músculo inteiro se torna avermelhado. Então, quando você consome, por exemplo, uma picanha, um churrasco, que ela está ao ponto, não necessariamente aquela coloração, não necessariamente não, eu confirmo isso para vocês, aquela coloração rósea da carne, ela não é sangue, ela é a coloração avermelhada da própria estrutura da fibra muscular esquelética mesmo, tá? Obviamente que tem gente que consome a carne com, né, como diz o povo, boi berrando. Então aí já é outros 500, porque aí você tem realmente a carne, ela tá sangrenta. Mas quando ela já perde, né, parte do sangue, ela tá somente rosada, ela é
por causa dessa mioglobina que está presente na estrutura do músculo esquelético. Então, só para a gente revisar, tá? Nós vamos fechar a parte de tecido muscular estriado esquelético para a gente começar a parte de tecido muscular cardíaco. Bom, o que a gente já viu do tecido muscular esquelético? Ele é composto por células alongadas, que são chamadas de fibramusculares, porque elas têm, né, o comportamento de uma célula alongada. Essa célula, ela é multinucleada, porque ela é formada pela fusão de vários mioblastos. O núcleo, ele é periférico, porque a maior parte do citoplasma dessa célula será composto pelas unidades de contração, que são uma combinação principalmente de actina e miosina, que vai formar uma estrutura organizada, né, esses dois miofilamentos, que vão realizar os movimentos de aumentar e diminuir de tamanho, que garantem o movimento de contração da musculatura. Além disso, nós vimos que essa unidade de contração, como ela tem regiões em que a actina e miosina se sobrepõem e regiões que só tem o filamento mais fino, que é a actina, elas conferem o padrão estriado da musculatura estriada esquelética. Nós vimos também que o músculo estriado esquelético desempenha a função de movimentação do corpo e é a musculatura que está associada ao nosso sistema esquelético, mas o músculo não liga diretamente ao osso. Através da ponte, né, que é desempenhada pelo tendão, o tendão é um tecido conjuntivo, é o tendão que vai conectar diretamente a musculatura esquelética à nossa estrutura óssea do corpo. Nós vimos também que a musculatura esquelética, ela é formada por membranas conjuntivas, membranas mais externas, membranas que envolvem feixes e membranas mais internas. E são essas membranas conjuntivas que vão nutrir, né, através de vasos sanguíneos, através de capilares, principalmente o endomísio, que é o mais interno, e que vão também inervar essa região com estruturas nervosas que vão controlar a atividade através do sistema nervoso, a atividade de contração e relaxamento dessa musculatura. E por fim, a gente viu que o movimento de contração da musculatura estriada esquelética, ele é um movimento voluntário. Então, se eu quero movimentar o braço, isso é um movimento voluntário. Eu controlo esse movimento. É claro que ele é governado pelo nosso sistema nervoso, mas ele dá esse comando de forma consciente e eu movimento ou não a musculatura estriada esquelética. Bom, agora que a gente terminou a musculatura estriada esquelética, vamos seguir então com o músculo cardíaco. O que é o músculo cardíaco, né? E por que ele recebe esse nome? O músculo cardíaco é o músculo que faz parte da estrutura do coração. O coração, ele é um órgão, ele não é um tecido, ele é formado por mais de um tecido. Mas o tecido que está em maior quantidade presente no coração é o tecido muscular estriado cardíaco. Então, se eu estou usando a palavra estriado novamente, é porque a gente tem também actina e miosina organizando em estruturas não tão bem organizadas quanto o sarcômero, mas formam também miofibrilas, né, miofilamentos ali dentro que vão formar a unidade de contração que está presente no músculo cardíaco. Diferente do músculo estriado esquelético, qual é a característica do músculo estriado cardíaco? Bom, as células são menores, não é uma fibra alongada, o miócito ele é menor, o núcleo ele está numa posição central. A gente tem actina e miosina também, mas elas não são tão bem organizadas quanto a gente encontra na musculatura estriada esquelética. Qual é a função desempenhada pelo músculo cardíaco? Executar os movimentos de contração e relaxamento do coração. Os movimentos de contração e relaxamento do coração, eles recebem o nome na fisiologia de sístole e de diástole. A gente vai estudar eles ainda mais adiante na disciplina. Observe aqui comigo a imagem. A gente está mostrando aqui então a estrutura do coração, só para vocês verem, o coração ele é um músculo, né? Está mostrando aí vasos sanguíneos que estão irrigando essa região. E a fibra muscular, um desenho esquemático para vocês verem que primeiro, ela é alongada, mas ela não é tão alongada quanto
quanto a fibra muscular estriada esquelética. O núcleo, ele é central, isso é característico, é bem diferente do músculo esquelético, mas também a gente encontra o padrão estriado que está presente nessas duas musculaturas. O bacana é que essa fibra muscular, ela forma uma estrutura tão conectada umas às outras que isso coordena o movimento do coração. O movimento do coração, ele é um movimento coordenado, rítmico, tá? E vigoroso, que a gente fala. E esse movimento, ele só é possível porque é como se essas fibras, elas funcionassem como se fosse uma coisa só. Então, quando uma contrai, imediatamente isso é propagado pela própria membrana da célula, a gente vai ver isso em fisiologia, por toda a estrutura do tecido muscular cardíaco, rapidamente, isso é segundos, milissegundos, e aí isso causa a contração coordenada das regiões, né, átrios e ventrículos do coração, de forma bem rítmica. Bom, o tecido muscular cardíaco, como eu falei para vocês, ele tem uma contração vigorosa, ele tem uma contração que é rítmica. Aí você pode parar para pensar, eu controlo o batimento cardíaco? Você não controla. Você não pode virar e falar assim, bate coração, agora bate de novo, agora para de bater. A gente não controla. Eu tô falando com vocês aqui, eu tô dando essa aula, e meu coração ele tá batendo. Ele pode bater mais, né? Se eu estiver nervosa, ansiosa, por vários motivos, ele pode bater menos, mas ele bate. E ele bate de forma involuntária. Então, é uma característica, né, que distingue a musculatura estriada esquelética. Eu controlo o movimento do músculo esquelético, mas eu não controlo o batimento do meu coração, porque eu não controlo os movimentos de contração e relaxamento da musculatura cardíaca, tá? Agora, convenhamos que se eu estou apaixonada, meu coração bate mais forte. Se eu estiver nervosa ou ansiosa, meu coração pode bater mais forte. Dependendo da enfermidade, isso pode fazer com que o coração bate mais fraco. Ou pode dar uma arritmia, o coração bater em um ritmo diferente do ritmo normal. Ou seja, existe controle diferenciado. E esse controle é dado pelo sistema nervoso, tanto quanto pelo sistema endócrino, que são dois sistemas fisiológicos que controlam, né, que coordenam todas as atividades fisiológicas do corpo e controlam também o movimento de contração e relaxamento da musculatura cardíaca. Mas nós, voluntariamente, não podemos fazer esse tipo de controle, tá? Então, é uma característica que distingue do músculo estriado e esquelético. Então, aqui essa imagem ela está mostrando o músculo estriado cardíaco num corte longitudinal, ou seja, pegando a maior dimensão da fibra muscular, para você ver que ela é alongada mesmo. Observe aí que eu coloquei na setinha núcleo central, tá? Então, o núcleo da célula está no meio, que é diferente da fibra muscular. Existem várias mitocôndrias aí para coordenar, para dar atividade, né? Para manter a atividade metabólica dessa fibra que tem que ficar contraindo e relaxando de forma rítmica no coração. Existe o padrão estriado, não sei se vocês estão conseguindo ver nessa imagem, mas ele é um músculo do tipo estriado por causa da organização dos miofilamentos de actina e miosina. E existe ainda umas fissuras, né? Parece uma cicatriz. Talvez essa imagem não tenha ficado tão legal assim, mas parece um emendo, assim, sabe, um remendo entre uma fibra e outra. Essa estrutura é chamada de disco intercalar. O que esse disco intercalar ele faz? Ele conecta uma fibra muscular a outra fibra muscular e ele auxilia na propagação do sinal que controla o movimento de contração e relaxamento da musculatura cardíaca, tá? Então, o que vai acontecer? Existe um sinal que começa numa região do coração, que vocês vão estudar em fisiologia, que é chamado de marca-passo, que é onde começa, né, onde tudo começa no movimento do coração. Isso propaga dos átrios para os ventrículos e coordena ritmicamente o movimento do coração. E esse disco intercalar, ele vai auxiliar na transmissão desse impulso nervoso, né, desse sinal que controla esse movimento. Então, é uma estrutura que é única no músculo estriado cardíaco, não é encontrada em outros tipos de músculos. Bom, então vamos fechar o músculo estriado cardíaco
E fazendo um resuminho rápido, o que a gente viu do músculo estriado cardíaco? Que ele também tem células alongadas, um pouco menos, né, do que as células estriadas esqueléticas, no músculo estriado esquelético, normalmente 1 ou 2 núcleos. O núcleo ele é central, ele tem padrão estriado, apesar de não ter a mesma organização que tem o sarcômero de uma musculatura esquelética, ele tem a actina e miosina, que confere o padrão estriado, região clara, região escura, dentro da fibra muscular cardíaca. Ele possui ainda uma estrutura que é chamada de disco intercalar, que auxilia na propagação do sinal, que controla o movimento rítmico do coração, né, a sístole e a diástole do coração. O que mais que a gente viu? Que ele é o tecido que está em maior abundância no coração e que é ele que vai coordenar esse movimento. E que esse movimento, ele é um movimento involuntário, ou seja, nós não coordenamos conscientemente o movimento do coração. Eu não consigo, né? O meu sistema nervoso, o meu sistema endócrino, eles conseguem modular a atividade do coração, mas eu de forma consciente não posso comandar para o meu coração bater mais rápido, parar de bater ou bater em um ritmo XYZ, tá? Então, fechando o músculo cardíaco, a gente vai começar a estudar o último tecido muscular, que é o tecido muscular liso. Por que ele é chamado de liso, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer. Porque a gente já não encontra esse padrão de actina e miosina. Existem proteínas contráteis que estão presentes na estrutura do músculo liso, mas não são as mesmas proteínas que estão presentes na musculatura esquelética e na musculatura cardíaca. Elas não estão organizadas, não existe uma unidade de contração. Existe um movimento de contração da fibra, né, da célula, né, alongada do músculo liso, que inclusive é uma célula menor, mas é uma contração por todos os lados, tá? Ele também é um músculo que contrai e relaxa. Esse movimento, ele é um movimento também involuntário, a gente não controla o movimento de contração e relaxamento do músculo liso, diferente do músculo esquelético. E ele está presente aonde? Ele vai estar presente envolvendo, né, e formando a estrutura de várias vísceras, ou seja, de vários órgãos internos nossos que estão relacionados principalmente com o nosso sistema digestório. Então a gente vai encontrar musculatura lisa que vai estar envolvida com o estômago, que vai estar envolvida com o intestino grosso, com o intestino delgado, ou seja, aqueles órgãos importantes que estão relacionados com o nosso sistema digestório, em realizar a digestão do nosso corpo. E aí essa musculatura vai desempenhar que função? Ela vai desempenhar a função de realizar movimentos ao longo desse tubo digestório que vai auxiliar na passagem do alimento à medida que ele sofre o processo de digestão, tanto mecânica quanto digestão química, passando por todas as regiões até ele ser eliminado através das fezes, né, que saem do nosso corpo pelo ânus. Então aqui essa imagem, ela mostra para vocês a estrutura do estômago, né? É um desenho esquemático que está mostrando o músculo liso. Na verdade, a gente está vendo vários tecidos aí, é bacana para a gente fazer uma super revisão. A gente vê um corte do estômago, mostrando a parede do estômago e um pouco mais para dentro a estrutura. Então, mais acima seria a região que estaria em contato diretamente com o interior do tubo digestório, ou seja, é ali que o alimento vai passar. Como eu falei para vocês, o tecido que reveste internamente as cavidades do corpo é o tecido epitelial. Então a gente está vendo aí epitélio, que está revestindo externamente a estrutura do estômago, né, a parede do estômago, formando essas estruturas que parecem dedos, que são chamadas de vilosidades, que são essas voltas. Logo abaixo do epitélio, a gente tem uma camada de conjuntivo propriamente dito, que a gente falou que é um conjuntivo que normalmente acompanha a estrutura do epitélio, tem função importante porque ele nutre o tecido epitelial. A gente vê também que esse conjuntivo, ele possui vascularização, né, tanto vasos sanguíneos quanto vasos linfáticos, e ele também é inervado. Existe essa camada toda aí
epitelial e conjuntiva chamada de mucosa, porque existem várias glândulas secretórias que vão secretar o suco gástrico, que vai ser liberado para dentro do estômago, né? O que tem nesse suco gástrico? Tem várias substâncias, tem substâncias que reduzem o pH do estômago, tem enzimas que são importantes para realizar o início da digestão de proteínas, né? A gente vai ver isso ainda em fisiologia. A gente tem, aí já começa, olha, observem aí, muscular da mucosa. Então é uma camadinha bem fininha de músculo liso, logo depois tem uma região chamada de submucosa e a gente tem uma chamada de muscular externa. Essa camadona aí, que tem camada oblíqua, camada circular, camada longitudinal, é a região que tem a maior parte, né, a maior porção do músculo liso, formando tanto regiões circulares quanto regiões de camada longitudinal. E é essa região aí que vai ser responsável por realizar o movimento de contração e relaxamento da musculatura lisa. Essa outra imagem aqui, ela já mostra o corte histológico, para a gente ver, né, a estrutura do músculo liso, está corado com hematoxilina e eosina, tudo que está aí de roxo são núcleos de células e o restante está mostrando o citoplasma das células, né? Para vocês verem que a gente tem aí a fibra muscular lisa, em várias posições, né, circulares ou longitudinais, que seria na maior extensão do corpo. Então, e a gente tem ali na imagem à esquerda, mais para cima, a gente tem a região de mucosa que pega o epitélio e o conjuntivo propriamente dito. Só para vocês verem, né, como que é na real a estrutura no corte histológico. Como eu falei para vocês, o músculo liso tem contração involuntária, uma contração lenta, que é diferente da contração, por exemplo, da musculatura esquelética, que pode ser uma contração super rápida, e é controlada pelo sistema nervoso autônomo. E são ondas de contração, ou seja, movimentos peristálticos, né, que é chamado essas ondas de contração. Então, o que é a peristalse, né? A peristalse é um movimento lento que é responsável por levar o bolo alimentar adiante pelo tubo digestório. Então, aí está mostrando dois esquemas. A gente tem o bolo alimentar, que é aquilo que está sendo digerido, passando pelo sistema digestório, e existe uma onda de relaxamento que se move adiante. E aí, em determinadas regiões do tubo, ela vai causar um relaxamento e em outras uma constrição. E é isso que vai empurrando aos poucos o bolo alimentar, passando pelo tubo, por todas as partes do corpo, né? Passa desde estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, até ser eliminado completamente através das fezes, aquilo que o corpo não absorver no processo digestório. Bom, fechando então o tecido muscular liso, o que a gente tem para falar sobre ele? O tecido muscular liso, ele é um tecido que é formado por células menores, né? Essas células, elas têm um núcleo, eu acabei não falando, mas o núcleo ele é central nessas células, não tem nenhuma disposição periférica diferente, né, que acontece no músculo esquelético. Ele realiza a contração por todos os lados, ele não é estriado, ele é liso, porque ele não tem aquela organização de actina e miosina que a gente encontra no músculo cardíaco e principalmente no músculo esquelético. Ele realiza um movimento de contração que ele é lento, tá? E é um movimento que é chamado de peristalse. Então você tem aqui o tubo, então ele é uma onda de contração que vai levando o bolo alimentar para os determinados órgãos adiante até ser eliminado completamente. A gente sabe disso porque quando a gente sente uma dor de barriga, a gente tem essa sensação de que é uma onda que está passando mesmo, que está, né, como se estivesse empurrando aquilo ali, numa diarreia, por exemplo. Você sente como se fossem ondas mesmo, passando pela região do estômago, intestino e por aí vai, né? Ele é um tecido que tem controle endócrino e controle pelo sistema nervoso, mas ele não tem controle voluntário. Então, o movimento de contração e relaxamento do tecido muscular liso, ele ocorre de forma involuntária, da mesma forma que o músculo cardíaco e diferente do músculo esquelético. Bom, fechando o tecido muscular, a gente vai começar a falar agora do tecido nervoso e a gente fecha o conteúdo dessa disciplina. O tecido nervoso, ele é um tecido super importante, por quê? Porque ele vai fazer parte da estrutura do sistema nervoso.
E por que o sistema nervoso é importante para o nosso organismo? Porque o sistema nervoso, ele comanda as atividades fisiológicas do nosso organismo. Então, a sua capacidade de pensar, de falar, de se movimentar, as atividades que ocorrem nos órgãos internos que você não está nem se dando conta, a ritmicidade do seu coração, vários tipos de percepção de estímulo, eu senti o cheiro de alguma coisa, isso me trazia uma memória, eu lembrar da matéria que eu estudei, né? A habilidade de você fazer várias coisas ao mesmo tempo, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso. Ou seja, o corpo, o indivíduo interagir com o meio e coordenar aquilo que acontece internamente, isso é controle de dois sistemas, o endócrino e o nervoso. No caso, a gente vai falar do sistema nervoso aqui, porque a gente vai falar do tecido nervoso que vai formar a estrutura desses órgãos que estão presentes no sistema nervoso. Bom, o tecido nervoso ele é composto por várias células, mas a célula principal do tecido nervoso é chamada de neurônio. E o neurônio, o que ele faz? Ele é uma célula que tem um padrão estrelado, uma região mais alongada, e ele é a célula que transmite a informação, que passa, né, que viaja por toda a região do nosso corpo e que leva as informações que vão realizar algum tipo de ação. Pode ser uma ação de contração, pode ser um estímulo que nos leve a ter uma memória, seja lá qual tipo de resposta que a gente vai ter ao estímulo que o corpo recebeu. Isso é conduzido através de um sinal elétrico, tá? Que é chamado de impulso nervoso. E é o neurônio que é a célula principal que vai executar essa função presente no tecido nervoso. Além disso, existem outras células acessórias, que são chamadas de células da glia, que também auxiliam em atividades de manutenção do próprio tecido nervoso, defesa, reparo de uma lesão do próprio tecido nervoso, quando for o caso. A gente vai ver um pouquinho sobre elas hoje também, tá? Então vamos começar a trabalhar então com o tecido nervoso. Bom, vamos falar agora do neurônio, né? Começar falando do neurônio. O neurônio ele é uma célula nervosa, a mesma coisa, é sinônimo, é a unidade funcional do sistema nervoso, por quê? Porque ele que vai ser responsável por responder os sinais, né, que são chamados de estímulos nervosos. Pode ser um sinal do meio externo ou um sinal interno do próprio organismo, né? O organismo se comunicando com ele mesmo e propaga esse sinal através de uma corrente elétrica que é chamada por impulso nervoso. Percorre toda a membrana da célula nervosa e comunica com outros neurônios ou com células executoras de uma determinada ação, como as células musculares, que pode ser, por exemplo, um músculo esquelético, um músculo liso ou uma glândula. E são formadas pelo corpo celular, que é chamado de pericárdio, não é pericárdio, eu vou ter que corrigir aí no slide, dendritos e axônios. Então aqui nessa imagem ela mostra, né, essas regiões que eu falei para vocês. O dendrito é uma porção mais ramificada do neurônio. Essa porção ramificada ela pode fazer milhares de conexões com outros neurônios. Cada ponta desse dendrito, imagine, pode se conectar com uma outra célula nervosa. Então, ou seja, quanto mais ramificado o dendrito ele for, maior as possibilidades de conexões. É como se fosse uma rede de conexão, né? A gente tem milhares de possibilidades de conexões aqui que podem acontecer a partir de um único neurônio. O pericárdio, que é o corpo celular, é a parte mais dilatada da célula nervosa, onde está presente a maioria das organelas, inclusive o núcleo, que é um núcleo central, um núcleo grande. Tem uma região alongada, que é chamada de axônio, e aí ela termina numa região que é chamada de terminal do axônio. Então, cada axônio conecta de uma célula nervosa, conecta com o dendrito de uma outra célula vizinha. Então, a conexão ela vai ser sempre axônio e dendrito. Como que o sinal do estímulo, ele percorre a membrana do neurônio? Ele sempre vai entrar pelo dendrito, ele vai ser processado, né, pela região central do pericárdio e ele passa via axônio, nunca o contrário. Então a informação ela vai passar pela célula neuronal via dendrito, axônio, e aí isso segue adiante, ou passando por um outro neurônio, entrando pelo dendrito, saindo pelo axônio, ou indo diretamente inervar um músculo, inervar uma glândula e promover a contração ou o relaxamento desse músculo ou dessa glândula.
Essa imagem mostra um corte histológico do neurônio, para vocês observarem, né? Está corado com hematoxilina e eosina, e as setas indicam o prolongamento do neurônio. É bem diferente do desenho esquemático, não dá para a gente ver o padrão estrelado, a gente só consegue ver um núcleo gigante que está aí nessa imagem, com um nucleolo bem forte, né? Que é um indício de alta atividade metabólica, toda vez que você observa núcleo com nucleolo evidente. E a gente tem a região do pericárdio que está mais rosinha aí, mas a gente não consegue ver diretamente, né, aquela estrutura estrelada que a gente observa nos desenhos, nos livros didáticos. O neurônio ele pode ter vários tipos de formas, então a gente tem aí, né, a apostila de vocês também coloca isso. A gente não precisa preocupar muito com essa questão, não é irrelevante nesse caso aqui, mas ele tem formas bipolares, multipolares, pseudo-unipolares, que é quando você tem alterações na morfologia do neurônio, o padrão de dendrita, axônio, pericárdio muda de posição. Então você tem essas possibilidades só para vocês verem que não é somente aquele desenho que a gente está acostumado. Agora aqui já é uma informação interessante, a gente tem, quanto à funcionalidade do neurônio, a gente tem neurônios que são chamados de sensoriais, neurônios que são chamados de eferentes e neurônios que são chamados de interneurônios. Os neurônios sensoriais, eles são neurônios que estão relacionados com a nossa percepção com estímulos. Então, por exemplo, sentir um cheiro, colocar alguma coisa na língua e ter uma sensação de paladar, né, de gosto de alguma coisa, um som, ou seja, esses estímulos que são sensoriais. Então, normalmente eles estão associados, eles podem estar associados com o olho, ele pode estar associado com próximo, né, eles estão próximos normalmente à estrutura do epitélio, né, da pele nossa, para nos dar aquela habilidade de percepção do que está à nossa volta. Esse neurônio ele é chamado de aferente, porque ele capta esse sinal, esse estímulo externo do nosso corpo, ele leva essa informação para ser processada. Aonde que essa informação ela vai ser processada? Aí vai depender, na maioria das vezes isso é processado numa região central, que é chamado de sistema nervoso central, que funciona como se fosse o processador de um computador. Então o sinal ele é levado até esse processador, essa informação ela é processada e como um processador de computador ele leva um comando de volta. Esse comando de volta, como é que ele vai chegar lá na pele, por exemplo? Ele vai chegar através de um neurônio eferente, então é outro caminho que está sendo percorrido. O neurônio eferente, ele já inerva, por exemplo, um músculo esquelético. Então se você encostou sua mão numa superfície quente, você sentiu que está quente por causa de um neurônio sensorial. Ele levou essa informação lá no cérebro, em milésimos de segundos. O cérebro processou, está quente, tira a mão daí, vai queimar essa mão. Levou um sinal de volta através de um neurônio eferente. O neurônio eferente está inervando o músculo da sua mão, você contrai a mão e tira a mão da superfície que está quente. Então é assim que funciona. E os interneurônios, né, essas cabeleiras aí toda aí, são os neurônios que vão estar lá no cérebro, por exemplo, lá no sistema nervoso central, fazendo as trocentas conexões possíveis que o neurônio pode fazer nessa região. Além dos neurônios, a gente tem as células da glia, que são células acessórias, que são encontradas nas duas regiões do sistema nervoso central e periférico. Que função que elas exercem? Várias funções. Função estrutural, de manter a integridade do tecido nervoso, de produzir moléculas sinalizadoras, de reparo, de defesa do organismo, de manter a bioquímica, né? As moléculas químicas que são importantes para manter a vitalidade do próprio tecido nervoso. Então são todas essas aí. No sistema nervoso central a gente tem o oligodendrócito, astrócito, célula ependimária e célula da micróglia. No sistema nervoso periférico a gente tem as células de Schwann e as células satélites. Eu vou chamar a atenção de vocês, principalmente, duas dessas células aí. O oligodendrócito do sistema nervoso central e a célula de Schwann do sistema nervoso periférico. Por que eu estou chamando a atenção dessas duas células? Porque elas formam uma estrutura que é chamada de bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? É uma camada, são várias camadas da própria célula da glia. Então o oligodendrócito ele abraça
a membrana do axônio de um neurônio e de neurônios vizinhos. A célula de Schwann, ela se enrola várias vezes em porções do axônio da célula nervosa que está presente lá no sistema nervoso periférico. E aí ela forma uma bainha isolante, de tal forma que quando o sinal elétrico, né, do impulso nervoso, ele passar pela membrana do neurônio, então ele entrou por um dendrito pericário, vai percorrer todo o axônio, na região que tiver bainha, ele não vai passar. Então, quando eu tenho um neurônio que é formado por bainha de mielina, o sinal ele é transmitido, a gente fala que é uma transmissão aos saltos, porque só nas porções que não tem bainha de mielina é que o sinal ele vai passar. Então ele vai saltando de uma porção sem mielina a outra, né, saltando a região que tem mielina. E aí essa transmissão ela acontece muitas vezes mais rápida. A velocidade ela é absurda, na velocidade de um Boeing, assim, é absurda a quilometragem por hora que isso percorre. E aí isso leva informação mais rápido pela célula nervosa. Estou aí mostrando novamente a imagem, mostrando que isso é importante porque tem a função de acelerar a transmissão do impulso nervoso. Vocês vão estudar isso com mais detalhes na fisiologia. Não precisamos nos preocupar. Falando rapidamente, astrócito, só para vocês terem uma ideia, já é uma célula bastante ramificada, que mantém a composição bioquímica, né, do tecido nervoso, então ele é importante para manter a própria célula nervosa, né, viva, né, a atividade dela em funcionamento. Esse astrócito, ele é uma fonte de célula-tronco neural, então na ausência de um neurônio ou uma lesão do tecido nervoso, ele pode servir de células precursoras para dar origem a novos neurônios. A micróglia é uma outra tipo de célula da glia que é importantíssima para realizar a defesa do sistema nervoso central. Então, se aparecer uma bactéria lá no seu cérebro, por exemplo, é essa célulazinha aí que vai garantir que isso não cause nenhum processo infeccioso no cérebro, tá? Então, ela realiza a defesa do sistema nervoso central. Células ependimárias que formam barreiras, né? Parece um epitélio, está presente em algumas regiões do sistema nervoso e também são fonte de célula-tronco para repor células que podem ser perdidas no tecido nervoso. Então aqui esse desenho ele esquematiza todo mundo, né, trabalhando junto aí, misturado, mostrando aí micróglia, astrócito, célula ependimária, né, o próprio neurônio. Então para você ver que é um tecido que tem pouca matriz extracelular porque ele tem muita célula. Tá? É uma característica desse tipo de tecido nervoso. Bom, eu não poderia deixar de falar, né, para a gente fechar, é até difícil a gente separar o que é fisiologia do que é histologia do tecido nervoso, porque a gente acaba falando um pouquinho da parte fisiológica, mas só para não deixar vocês sem entenderem, o nosso sistema nervoso, ele é didaticamente dividido em dois sistemas. Um sistema que é chamado de sistema nervoso central, tá? Que ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. Eu vou mostrar para vocês que estrutura que é essa. Que ele é central. Por que ele é central? Porque a maioria dos estímulos, eles são levados diretamente, a maioria não, todos os estímulos são levados diretamente para serem processados nessa região. Ou vai ser levado direto para o encéfalo. O que é o encéfalo? São conjuntos de órgãos que estão protegidos pela caixa craniana, então está presente aqui dentro, não é só o cérebro, a gente tem cérebro, cerebelo, bulbo e ponte, que são esses 4 órgãos, né, essas 4 regiões que estão protegidas pela caixa craniana, formam uma estrutura, parte da estrutura do sistema nervoso central, que é chamado de encéfalo. E eu tenho a medula espinhal, que a medula espinhal, ela parte do tronco encefálico, ela percorre toda a região que pega também a região da coluna vertebral, então ele parecem cordões, né, nervosos que vão percorrendo internamente toda a coluna vertebral. Vocês lembram que a gente falou na aula passada de tecido ósseo? A gente falou de hérnia de disco, que o disco pode pressionar o nervo. Essa região de nervo é a medula espinhal que eu estava falando para vocês. Então, partindo do tronco encefálico, né, que está aqui atrás do pescoço, parte a medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central. E a partir do encéfalo
E da estrutura da medula espinhal vão partir nervos periféricos, que vão inervar até a ponta do seu dedo, a ponta do seu pé, a ponta da sua cabeça, a ponta do seu nariz. Então eles vão inervar, a ponta do nariz não, porque tem cartilagem aqui, né? Mas tudo bem. Mas é porque eles vão inervar todas as partes do nosso corpo, tá? E por que isso aí é importante? Porque são os dois sistemas trabalhando de forma conjunta que vão coordenar as atividades fisiológicas do nosso corpo. Vou mostrar para vocês aqui. Então aqui está mostrando a organização do sistema nervoso. Ele compreende o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e a medula espinhal. Observe que o encéfalo, né, ele é principalmente formado pelo cérebro, mas não só o cérebro, tem outras regiões aí, vocês vão estudar isso em fisiologia e anatomia. E tem a medula espinhal, que percorre toda a região da nossa coluna vertebral. E a partir dessa medula espinhal e da região do encéfalo, eu tenho vários nervos e gânglios que vão inervando, né, que vão formando redes, verdadeiras redes de neurônios motores e sensoriais que vão inervar todas as extremidades do corpo. E por causa disso recebem o nome de sistema nervoso periférico. Aqui essa imagem ela mostra novamente, né, a região do tronco encefálico que está associada ao encéfalo, e a partir daí é que vem a medula espinhal percorrendo toda a região da vértebra, e essa medula espinhal faz parte do sistema nervoso central. A gente tem aqui cérebro, cerebelo, né, a bulbo, ponte, que forma a região do tronco encefálico, isso aqui formando tudo a região do encéfalo. Bom, se a gente pegar o cérebro e fizer um corte do cérebro, a gente observa duas regiões. Uma região que é chamada de região cinzenta, que é uma região que está cheia de corpos celulares de neurônios, ou seja, de pericários, que é aquela parte mais dilatada do neurônio. Por causa disso, dá essa coloração acinzentada. E uma região mais inferior, que é chamada de região branca, uma região central, que é chamada de região branca, ou substância branca. A substância branca é formada pelos axônios dos neurônios, que saem dessa substância cinzenta. A substância cinzenta ela forma o córtex, tá, do cérebro. E a parte mais branca é a parte mais interna. Então a gente tem essa diferenciação de coloração, de cor, quando a gente observa naturalmente a região do cérebro. Quando a gente observa a medula espinhal, ocorre uma inversão de padrão. A substância cinzenta ela está para dentro, para o interior, e parecendo uma estrutura de uma borboleta, né, formando novamente a região que tem os corpos celulares de neurônios, né, os pericários, e ramifica, ou seja, os axônios partem do centro e eles vão para as periferias, né, e aí eles vão comunicar com outros neurônios que vão formar a região de sistema nervoso periférico. Então a substância branca ela vai estar para o lado de fora, para o lado mais externo da região da medula espinhal. Bom, fechando então o nosso tecido nervoso, a gente tem que o tecido nervoso ele é formado por muitas células, tem uma matriz extracelular mais rara, tá? Porque tem muita célula envolvida. A célula principal é o neurônio, que é a célula responsável pela transmissão do impulso nervoso. Esse impulso nervoso é uma corrente elétrica que entra pelos dendritos, que é aquela parte estrelada do neurônio, passa pelo pericárdio, que é onde tem o núcleo, percorre o axônio, vai comunicar com outro neurônio, tá? Ou vai comunicar diretamente com aquele músculo, né? Ou com aquela glândula, que é o órgão final que vai executar a ação, né? Que foi consequência daquele estímulo. Esse sinal elétrico é chamado de impulso nervoso, que passa pela membrana do neurônio. Além disso, existem outras células, células acessórias, que são chamadas de células da glia, que mantêm a atividade do próprio tecido nervoso, que reparam as lesões do próprio tecido nervoso, que fornecem células tronco para multiplicar, né, dar novas células para o tecido nervoso, inclusive neurônios, porque o neurônio ele não se regenera, né, lesionado, ele morre, mas novos neurônios surgem ao longo da vida, que era uma coisa que a gente achava que não existia antes, até pouco tempo atrás, para dizer a verdade. O que mais que a gente tem no sistema do tecido nervoso? O tecido nervoso, ele faz parte, né, do sistema nervoso, que pode ser dividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal.
O encéfalo é a parte que é protegida pela caixa craniana, a medula espinhal é aquela parte que percorre a coluna vertebral. A partir dessas duas estruturas centrais que processam as informações, partem nervos e gânglios que comunicam com as extremidades do corpo, levando os estímulos e levando as respostas que são processadas no sistema nervoso central e forma a estrutura do sistema nervoso periférico. Bom, a gente fecha o conteúdo dessa disciplina, então, com o tecido nervoso. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Essa matéria vai servir de base para vocês estudarem a fisiologia, então aproveitem para revisar esses conteúdos, porque vai facilitar bastante na compreensão dos sistemas, né? A gente começou com a citologia estudando a célula, a gente está avançando para o tecido e agora a gente vai ver o órgão funcionando, tá? A biologia, ela é complementar, então tudo que a gente estuda, a gente aproveita em outras matérias. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, que vocês façam as atividades e qualquer dúvida, sugestão, qualquer curiosidade, que vocês também tenham a oportunidade, né, e usem o portal, usem os fóruns de discussão, os chats de comunicação para comunicar conosco. Um abraço e a gente se vê, se Deus quiser, em outras matérias. Um abraço, até mais.